A reunião temática da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que teve como foco os trabalhadores da Petrobras, foi um momento muito importante para o resgate da história e do sentimento dos petroleiros que sofreram retaliações políticas em função da greve de 1983. O presidente da Comissão de Anistia, Dr. Paulo Abrão, deu início aos trabalhos. Essa sessão temática, ela tem como um propósito fundamental o de permitir a construção de um espaço onde os grupos de requerentes da anistia pudessem conversar diretamente com os conselheiros da comissão. Nosso grande propósito e esperança é que com essas sessões temáticas a gente consiga criar entendimentos comuns a todos os casos que são semelhantes dentro da comissão de anistia e com isso temos a possibilidade, que ainda deve ser estudada, mas a possibilidade de, eventualmente, no futuro, julgarmos esses processos em bloco, de modo que nós consigamos cumprir uma celeridade maior. A mesa foi composta pelos representantes da Abraspet, Raimundo Lopes, Valnilton Leal e Edson Santana, além de Sandra Zamarioli, do Grupo de Campinas, e Antônio Alencar, do Sindicato Unificado de São Paulo. O coordenador do Grupo de Trabalho da Abraspet, Valnilton Leal, fez a saudação de abertura da temática. É esperando por justiça que anistiados e anistiandos se encontram aqui hoje. Tenho certeza que após os testemunhos e os fatos que serão apresentados, estaremos um passo à frente e muito mais próximos de alcançar o nosso objetivo. O tempo é sim o senhor da razão. É também um vento que cicatriza feridas. Felizmente, não é borracha para apagar da nossa memória os acontecimentos que marcaram nossas vidas. Greves, punições, lutas, dor, sofrimento, fé, esperança, democracia, justiça. Não são apenas palavras. Constituem substância das quais são feitas nossas vidas. E é disso que aqui trataremos hoje. Muito obrigado. O companheiro Germino Borges, ex-presidente do Sindipetro da Bahia, falou sobre os ideais da greve de 83. Havia um ataque direto à Petrobras, inclusive patrocinada por organismos internacionais, no sentido, já naquela época, de acabar com o monopólio estatal de petróleo, de entregar o nosso petróleo às empresas multinacionais. E nós estávamos nessa luta. E nós não vimos outra alternativa naquele período, senão lutar pela Petrobras, lutar pelo Brasil e lutar para manter as conquistas que os trabalhadores tinham. E o que nós queremos, nesse momento, é o reconhecimento a esses heróis que lutaram pela Petrobras, que lutaram pelo Brasil e que o Brasil pague essa dívida com esses companheiros e companheiras que foram os heróis daquele momento e ajudaram não como assistentes, mas como participantes ativos da história desse país. Após o depoimento de Germino, o coordenador Valnilton Leal convidou os deputados Walter Pinheiro, Daniel Almeida e Nelson Pellegrino para fazerem uso da palavra. Nesse processo da greve, quando a repressão começou cada vez mais a se intensificar, nós constituímos um comitê de apoio à greve dos petroleiros. Este comitê de apoio tinha entidades sindicais, ele se reunia praticamente todo dia na sede do antigo Sindiquímica, na Rua da Mangueira. Tinha sindicalistas, tinha estudantes, tinha pessoal de bairro, e a gente discutia medidas de solidariedade à greve dos petroleiros. Porque entendíamos, inclusive, que era uma greve que tinha um conteúdo político de questionamento da ditadura militar. Nós saímos para a rua para distribuir panfletos, divulgando a greve, os motivos da greve. Ainda na época da ditadura militar, tinha pouca liberdade de imprensa, então a gente tinha que tirar a greve do isolamento político que ela se encontrava, que a ditadura amordaçou os meios de comunicação, e sempre era a versão da ditadura que ia para a rua em relação à greve dos petroleiros. Então nós tínhamos que fazer um trabalho de divulgação da greve,
para que a população tivesse entendimento do que estava acontecendo, e em determinado momento a repressão foi se intensificando e a gente, inclusive, começou a discutir ações para, inclusive, reforçar os piquetes, porque os petroleiros começaram a receber ostensivamente ligações em suas casas, ameaçando eles dos seus empregos, de demissão, que aquela greve era uma greve política, que eles podiam ser presos, ameaçando os familiares. Portanto, foi esse, assim, o momento que eu vivi. Eu era estudante na época, e nós tínhamos absoluta clareza da importância política que aquela greve tinha no enfrentamento à ditadura militar, e por isso, inclusive, montamos o Comitê de Solidariedade e as ações que aqui eu pude descrever. O movimento sindical ocupava um papel de destaque, era visível a projeção de lideranças, que resultou no que estamos verificando hoje no Brasil, a projeção desse movimento e de lideranças na contestação ao regime militar, que reagia, que buscava se manter. É indiscutível o papel dos petroleiros, a história demonstra, e as ações que se voltavam contra os petroleiros. A greve de 83, portanto, acontece nesse contexto. Tenho absoluta convicção que o Brasil de hoje é assim em função dos passos, em função da iniciativa e da bravura de tantos companheiros, e entre eles os petroleiros, e os petroleiros que botaram a cara naquele processo grevista de 83. Aquela greve foi marcada pela invasão do Exército na refinaria, aquela greve foi marcada por uma brutalidade. Estão registrados lá as declarações de diversos coronéis, generais, ditadores, que reconheciam que todas as medidas internas assumidas pela Petrobras, assim como pelos Correios, assim como pela Telebrás, era no sentido de onde tivesse um representante sindical, onde tivesse um delegado sindical, onde tivesse alguém que tivesse participado de piquete ou de greve, era para ser colocado para fora das empresas. Portanto, foi essa a atitude, foi essa a resposta dada. Não cabe outra resposta. O tempo é senhor da razão, e a razão clama imediatamente, não pela concessão, porque isso não é uma dádiva, mas sim pelo reconhecimento, de uma vez por todas, da anistia desses bravos trabalhadores. Obrigado.